Estamos começando a ver os primeiros sinais de uma nova onda de alta no Bitcoin e nas criptomoedas, depois de um grande período lateral e de queda e desconfiança do mercado. E como nas grandes bolhas que já tivemos no passado, seja o boom das .com no final dos anos 90 ou o mercado imobiliário antes de 2008, é justamente agora, quando o otimismo começa a voltar, que as bolhas se formam. Os preços das criptomoedas estão subindo novamente, e o sentimento no mercado é de que o pior já passou. Quem presta atenção nesses ciclos históricos sabe que esse é o momento de lucrar. A fase de alta inicial é onde se faz mais dinheiro, mas só consegue lucrar de fato aqueles que conseguem identificar os sinais e planejar a saída antes do estouro da bolha. Ainda estamos no início da formação dessa bolha e as oportunidades estão aparecendo. Agora é hora de surfar a onda de alta, mas com os olhos bem abertos para saber quanto tempo pode durar essa alta e, o mais importante, quando sair do mercado. Para quem não me conhece, eu sou o Eric, e quem já é inscrito fiel aqui do canal já deixa o like aqui embaixo, porque você sabe que o conteúdo é de qualidade. Então vamos lá. O Bitcoin ele tem o seu ciclo que se repete de 4 em 4 anos. Então temos os anos de bear market, que é aquele mercado de grandes quedas, que ele cai 80, 70, 90%. Temos o mercado pré-bull run, que ele costuma ser lateral e com leves altas. Depois temos a primeira pernada de alta no mercado de bull run e depois a segunda pernada de alta no mercado de bull run. No ciclo mais atual nos encontramos aqui. 2022 foi o ano de bear market, 2023 foi o ano pré-bull run, um ano mais lateral e com leves altas. 2024 já começou entregando bastante alta no início do ano, depois ele lateralizou e isso é normal, tá? E após esse período nós entramos na segunda onda de alta, que provavelmente acontecerá no final de 2024, porque nós estamos logo nessa região. Reparem, 2020 foi muito parecido, ó. Antes desse período mais forte de alta, nós nos encontramos nessa fase lateral. 2016, a mesma coisa antes da grande alta de 2017 e 2012 também. Tivemos já o início da alta em 2012 e a continuação foi em 2013 e ainda assim teve um grande período lateral antes de mais altas. Então nós estamos entrando na segunda fase de alta do mercado e provavelmente 2026 será o ano bear, igual esses daqui, ó, 2011, 14, 18 e 22. O que eu quero mostrar para você é que o Bitcoin ele segue sim um padrão de 4 em 4 anos, mas cada ciclo, apesar de ser muito parecido, ele é diferente. Como assim? As altas de cada ciclo dependem de vários fatores diferentes, principalmente relacionados à macroeconomia. E depois que nós passamos por um grande período de alta, geralmente é formada uma bolha financeira. E quando essa bolha estoura no mercado cripto, ela traz quedas muito relevantes, de 80 a 90%. E por isso nós queremos sair aqui, ó, na segunda fase do mercado de alta. E só para você entender o conceito, a bolha ela se forma em vários mercados diferentes. E ela pode estourar por vários motivos, porque quanto mais ela cresce, mais frágil ela fica. Então uma bolha financeira acontece quando ativos como ações, Bitcoin ou pode ser o mercado imobiliário começa a ser negociado a preços muito acima do valor real. Ou seja, quando há uma visão distorcida do valor desses ativos. E o nome bolha, ela vem exatamente da instabilidade desse processo. Como ela é totalmente baseada em especulação, basta qualquer coisa para o estouro dessa bolha. Então nós que acompanhamos o mercado cripto de perto, sabemos que a alta ela não dura para sempre. E por isso você precisa saber identificar os sinais de que nós estamos chegando no fim do ciclo. E para isso eu trouxe sinais muito claros do próprio mercado cripto que mostram que estamos no final do ciclo e que a bolha está ficando cada vez mais frágil. Então reparem no gráfico do preço do Bitcoin do ciclo passado. Então eu peguei desde 2020, quando começou a alta mais forte aqui, depois em 2021, quando ele fez o primeiro topo, final de 2021 ele fez o segundo topo e depois nós tivemos uma grande queda em 2022, que foi o mercado de baixa e chegamos lá nos 15 mil dólares por unidade. Então, de 68 mil, o Bitcoin ele chegou a cair quase 80% nesse bear market. Então, nós queremos sair aqui no topo, nessas regiões aqui, e não esperar até o mercado indicar que realmente vai cair infinitamente para depois a gente perder grandes lucros. Então, quais eram esses sinais que mostravam que estávamos no topo e que, sim, era uma grande bolha financeira? Reparem nessa fase, ó, o Bitcoin ele tinha acabado de disparar nos preços e ele tinha formado o seu primeiro topo de mercado. Aqui no dia 11 de março de 2021, tivemos a venda desse NFT, que era basicamente um token não fungível, e na época estava na moda essa questão das imagens, obras de arte, etc., serem vendidas a preços milionários. E aqui esse NFT foi vendido pelo preço de 69,3 milhões de dólares. Aí você pensa, né, por que será que alguém pagaria esse valor numa imagem virtual que nem sequer existe? Bom, você pode tentar dar a justificativa que for, mas claramente isso daqui era uma grande bolha financeira que tinha se formado. Então esse já era um grande sinal de que era a hora de realizar
realizar lucro. Então aqui ele gritava, realize lucro, porque isso daqui é uma bolha, qualquer momento vai estourar. Mesmo após a venda desse NFT, uma nova bolha se formou, que foi dentro do mercado de NFT. Então saiu de criptos tradicionais e isso daí migrou para o mercado de NFTs, de tokens não fungíveis. Aí começaram a vender os memes, né? Esse meme, por exemplo, foi vendido a $760 mil por unidade, então é basicamente um meme de duas crianças que viralizou bastante nos Estados Unidos. E reparem no gráfico onde nós estávamos. Final do primeiro topo e início da queda do mercado. Depois dessa grande barra negativa no Bitcoin, mais um NFT foi vendido a $500 mil por unidade. Esse daqui da garotinha enquanto a casa pega fogo. O mercado ele fez um fundo, aqui novos memes foram vendidos e reparem que já foi a um preço muito menor porque o mercado já tinha corrigido bastante, então esse foi vendido a $57 mil, esse a $411 mil porque o mercado já estava se recuperando novamente. Teve o meme da Dogecoin que foi vendido a $4 milhões nessa recuperação e segunda pernada de alta do mercado, porque a própria Dogecoin estava se valorizando bastante nesse momento. E aí nós chegamos naquilo que gritava uma bolha financeira. Além de imagens virtuais que não tinham sentido algum sendo vendidos por milhões de dólares, começou a febre de artistas famosos, ou seja, aquelas pessoas que não têm nada a ver com o mercado cripto, a trocarem as suas fotos de perfis e colocarem NFTs no lugar. Então assim ficou famosa a coleção dos Bored Apes, desses macacos aqui que vários valiam milhões de dólares. Assim várias celebridades trocaram suas fotos e começaram a divulgar esses macacos aqui. E reparem que até mesmo o Neymar Jr. entrou nessa febre, ele trocou sua foto de perfil e esse era o Bored Ape do Neymar. E reparem a data, 20 de janeiro de 2022. Geralmente, quando nós temos a entrada de pessoas famosas que não tem nada a ver com o tipo de mercado, isso indica sim o final da bolha, geralmente é o final do ciclo de alta. Então, dessa vez, quando esse tipo de coisa começar a acontecer, provavelmente será no ano que vem, já tenha a suspeita e comece a realizar os seus lucros o quanto antes, porque a bolha vai estourar. Então, aqui nessa data do 20 de janeiro foi quando o mercado já tinha iniciado a sua grande correção e aqui nós já tínhamos entrado no bear market. Só que pouca gente sabia. Mais uma coisa que marcou o final do ciclo foi essa entrevista do Jimmy Fallon lá, um apresentador famoso nos Estados Unidos, um programa famoso, que é análogo aí ao Danilo Gentili aqui no Brasil, e foi lá a Paris Hilton e ela divulgou o seu Bored Ape mais uma vez. Então reparem na data, ó, 25 de janeiro de 2022. Quando esse tipo de coisa começa a acontecer em mídia tradicional, que não tem nada a ver com o mercado cripto, isso também é um grande sinal de alerta que já chegamos no topo e a bolha vai estourar a qualquer momento. Depois disso, o mercado realmente ele corrigiu bastante. Ele até tentou se recuperar e nessa fase muitas pessoas acreditam, não, a gente vai continuar numa alta infinita, esse ciclo é diferente, a gente não vai cair, porque é um ciclo prolongado, mas na verdade quando esse tipo de coisa começa a aparecer, o mercado de baixa já começou. E você tem que sair o mais rápido possível dos ativos de risco, fazer o seu caixa e ficar em renda fixa. Até esperar o mercado corrigir, fazer o seu fundo e aí sim você volta a comprar em peso novamente, quando as pessoas não estão mais interessadas em cripto. Então isso que eu mostrei para você no ciclo passado do Bitcoin claramente se reflete no conceito do ciclo de mercado. Então olha lá, inicialmente no mercado lá de baixa, no bear market, quem entra aqui são os investidores informados, aqueles que já estão acompanhando o cripto, já viveram os ciclos de mercado e sabem como eles funcionam. Geralmente são pessoas que assistem a esse canal aqui. Essa é uma fase que pouquíssimas pessoas estão interessadas em cripto e poucas pessoas estão comprando. Depois nós passamos para o segundo momento. Reparem que o mercado ele está lá embaixo, ele já tem uma leve alta. Aqui entram os investidores institucionais, são pessoas com bastante dinheiro, empresas que começam a comprar também depois dessa primeira pernada de alta. E aqui nós temos o primeiro momento de venda, que é chamado de armadilha urso, porque as pessoas que começam a voltar a dar atenção ao mercado cripto, quando existem essas primeiras vendas dos investidores informados que entraram lá atrás e estão realizando lucro, tem essa correção natural. E as pessoas falam, realmente, o mercado não vai mais subir. E entra nessa fase de descrença. Depois vamos para a fase seguinte, o modismo, que é quando entra a grande população e é quando temos a maior alta de todas do ciclo. Então aqui nós começamos a ter a atenção da mídia, entusiasmo das pessoas, elas ficam com cobiça, as pessoas ficam muito gananciosas e acham que o ciclo vai ser infinito, a alta vai durar para sempre. Depois dessa fase, aqui entramos no período de baixa. Então nós temos a primeira correção no mercado, a grande correção, ele tenta se recuperar novamente fazendo seu segundo topo e aqui as pessoas entram na fase de negação e acham que o mercado ele realmente vai se recuperar e vai continuar subindo. Elas falam, não, dessa vez é diferente.
mas nunca é. E logo em seguida, os investidores que entraram lá atrás, eles estão realizando lucro aqui, e aí nós temos a maior queda de todas e as pessoas ficam desesperadas quando chegam nessa região, porque elas já perderam mais de 90% do seu patrimônio, porque elas não investiram só no Bitcoin, mas compraram também as altcoins. E esse tipo de ativo é o maior problema de todos quando a bolha estoura, porque elas vão cair numa velocidade enorme e não vai dar tempo de você realizar o seu lucro. Muitas vezes você vai perder 50, 70, 80, 90% e até 100% do capital investido nas altcoins. Então é por isso que eu estou mostrando isso daqui, antes da gente chegar nessas fases, para você já saber que tem que realizar o lucro e para você não perder dinheiro quando chegar o bear market. Agora nos encontramos aqui, lembra que eu mostrei lá no início, então isso daqui ainda não aconteceu, mas acontecerá. Escreve aí o que eu estou dizendo. Daqui para frente o interesse em cripto vai aumentar cada vez mais e é assim que a bolha começa a se formar. Agora ainda estamos nesse início de formação da bolha, ela ainda não está naquele patamar gigantesco que a qualquer momento, qualquer notícia negativa faz a bolha estourar. Então trazendo os acontecimentos para o ciclo atual. Depois da grande queda lá, da entrevista da Paris Hilton no Jimmy Fallon, entramos no mercado de baixa, uma queda de 67% desde o topo aqui até o fundo do mercado. E reparem que nessa fase a gente já tinha pouquíssimo interesse das pessoas, mas mesmo assim ainda teve mais um fator que derrubou ainda mais o mercado, que foi a quebra da FTX. E esse período ele serve como um filtro para empresas que são realmente sérias, como por exemplo a Crypto.com. Primeira coisa que você precisa fazer é baixar o aplicativo da Crypto.com. Dá para fazer isso pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição. Se você colocar o cupom Duplamente Rico, você pode ganhar até $50 depois de cumprir as primeiras missões aí do aplicativo. Então essa daqui é a minha conta que eu tenho desde 2021, quando a Crypto.com ela chegou aqui no Brasil. Vou mostrar rapidamente para vocês o processo de comprar a cripto da maneira correta. Então reparem aqui que eu tenho um saldo de $6.200 na plataforma, mas eu vou depositar do zero através do Pix para vocês verem taxas, etc, quanto tempo demora. Vamos lá. Vou clicar aqui em depositar, vou escolher dinheiro fiat, clicar nele, ó. Já vou para a conta de Pix, vou copiar, vou entrar no banco, deixa eu pegar um banco aqui, R$ 424,14. Vamos mandar para a plataforma, pegar a chave, colar, R$400. Reparem que o nome vai ser Banco Genial que vocês estão enviando, Forex GFS. Acabou de cair o Pix, levou uns 12 minutos para acontecer, levou mais tempo do que o normal. E eu consigo ver isso aqui, ó, carteira Fiat, tá vendo? Ó, $70, na verdade são R$400, eu não converti, mas ele está mostrando meu saldo em dólar aqui, ó, mas é real, tá? Ó, R$400. E reparem, ó, eu realmente recebi R$400, não teve desconto, nenhuma taxa nesse depósito. Agora eu vou converter esse dinheiro de real para USDC ou USDT, tanto faz. Os dois pares são os mais negociados no planeta e por isso os preços são melhores para comprar e para vender, porque tem mais pessoas negociando esse par. Vamos comprar criptos, vou escolher primeiro o USDC. Então eu converti R$ 399,98 em 69,90 Tether, o que equivale a $70,47, porque o Tether está valendo um pouco mais do que o dólar. Sobraram 2 centavos porque eu não vi e não inteirei a posição, mas tudo bem, fica para a próxima. Agora vamos comprar outra cripto. O mercado hoje está derretendo, caindo bastante, ó. Bitcoin está em 58 mil, Ethereum em 2.400, Solana em $140. E pode ser que eles caiam um pouco mais, vamos ver, né? Talvez hoje seja o último fundo do mercado, não dá para saber. Mas é um ótimo dia de compras. Vou comprar aqui Bitcoin. Ao invés de usar o dinheiro, vou usar o meu saldo em cripto. Então eu clico aqui e troco, ó. Eu tenho o Cronos, tenho o USDC, tenho o Ethereum. E eu vou usar o Tether, ó, $69,90. Vou trocar aqui para Tether. Vou colocar tudo que eu tenho. Vamos comprar. Ó, não estou pagando nada em taxa novamente. E um Bitcoin está $59 mil. Vai atualizar o preço, ó. Ixi, subiu, tá voltando a subir o Bitcoin. Vamos comprar antes que suba mais. Pronto, ordem executada. Mas então reparem o seguinte. Aqui no início da grande queda do mercado, o que aconteceu? Uma das maiores altcoins do mercado, ela quebrou. Porque ela tinha essa stablecoin chamada UST, que deveria valer $1 cada unidade, mas ela começou a perder a paridade com o dólar. Então ela começou a valer 90 centavos, depois 80 centavos. E aí o mercado entrou em pânico e vendeu tudo que tinha de
UST, e aí sim isso se revelou ser um grande esquema, porque eles pagavam taxas altíssimas de rentabilidade, e ainda mais uma coisa que era teoricamente segura, como uma stablecoin. Só que na verdade não era, porque basicamente para esse protocolo pagar essas taxas altíssimas, eles precisavam de dinheiro novo entrando, e vocês já sabem que isso daí é claramente uma pirâmide. Então quando esse protocolo de stablecoin quebrou, ele puxou logo em seguida a Luna, que era uma das maiores altcoins da época, porque essa stablecoin era do ecossistema da Luna. Então quando a UST quebrou, ela puxou a Luna, que era uma das maiores altcoins do mercado. Basicamente porque essa era a stablecoin do ecossistema da Luna, e ela também se mostrou ser um grande esquema de pirâmide. Então quando a Terra Luna quebrou, uma das maiores altcoins do mercado, reparem o quão rápido foi essa quebra. Ela estava sendo negociada a preços normais e logo em seguida, em pouquíssimos minutos, ela foi a zero. E nesse momento o mercado inteiro entrou em pânico, né? Nós tivemos essa grande correção aqui no Bitcoin, que começou aqui e seguiu por várias e várias semanas, até o mercado ele se estabilizar, parecer que ele tinha formado fundo, e aí um novo escândalo apareceu. A FTX quebrou. O próprio dono da Binance tentou até fazer um acordo para negociar a FTX, mas quando ele viu as contas da empresa e percebeu que ela também era um grande esquema de pirâmide, aí ele voltou atrás na compra da FTX e basicamente a empresa quebrou. Assim, vários clientes da corretora perderam acesso às suas criptos. E isso foi um escândalo no mercado. E aí tivemos mais uma grande correção no mercado cripto. E reparem nessa região dos investidores informados, quando ninguém quer saber de cripto. Nós estávamos falando lá, é o fim da FTX. Nesse vídeo, se você assistir hoje, vai perceber o quão emblemático ele é, 17 de novembro de 2022. Eu falo basicamente que eu estou comprando mais e mais Bitcoin, Ethereum e Solana. E reparem no número de visualizações, como era baixo o interesse nessa época, ó, apenas 2.900 visualizações. Depois, no início de 2023, nessa região aqui, quando o Bitcoin ele havia formado fundo, eu estava falando lá, é hora de comprar, porque a gente até postou esse vídeo, ó, e reparem que ainda o interesse era baixo, a 3.000 visualizações no dia 21 de dezembro, e depois postamos esse vídeo no dia 4 de janeiro, logo depois que o Bitcoin teve uma leve alta, e aí percebam que as visualizações já foram um pouco maiores, mas mesmo assim o interesse é baixo do mercado nessa fase. Então essas poucas pessoas que acompanhavam o canal conseguiram pegar o fundo do mercado, porque nós fazemos parte daquele nicho de investidores informados. Então aqui, muitas pessoas já estão com lucros enormes, né, até essa região, mas ainda nós vamos viver a segunda pernada de alta do mercado. E reparem que desde do fundo nós tivemos uma alta, que são os investidores informados, e depois nós tivemos a entrada dos institucionais. Aqui no dia 16 de outubro, o CEO da BlackRock ele falava que teria a aprovação dos ETFs de Bitcoin. Aqui o mercado ele se empolgou e começou a entregar novas altas. Aqui entramos na segunda fase do ciclo. Depois de um tempo, o mercado lateralizou e no dia 10 de janeiro de 2024 nós tivemos a aprovação dos ETFs. Esse foi um dia bastante volátil, tivemos correções ao longo das semanas, mas depois, com bastante compra dos ETFs, o mercado entregou mais e mais altas. E aí chegamos na fase atual, mercado lateral e entregando mais quedas do que altas. Justamente porque aqui era esperado o corte de juros mais cedo e ele atrasou bastante e só aconteceu agora em setembro. Então por causa disso o mercado ele deu uma desanimada, o interesse voltou a cair e essa é aquela correção do bear trap, basicamente a correção que antecede a segunda grande pernada de alta. E reparem que nessa fase ó, os investidores institucionais ainda estão comprando em peso. A MicroStrategy ela faz empréstimos para comprar mais e mais bitcoins. Temos aqui a BlackRock também, continua comprando bitcoin mesmo na queda. Então aqui os institucionais estão entrando em peso, enquanto as pessoas no geral ainda não entraram em cripto. Então colocando todos esses fatos no nosso ciclo de mercado, temos lá os investidores informados na fase 1, que o preço começa a decolar, sai do fundo e ele tem já a primeira alta. Depois entramos na fase 2, quando o CEO da BlackRock falou, ó, existe rumor na aprovação dos ETFs. Depois no dia 10 de janeiro, ETFs aprovados. E aí recentemente, ó, 2 dias atrás, MicroStrategy aumenta a participação em Bitcoin. Então toda hora está saindo notícia da MicroStrategy, que é uma grande empresa, comprando mais e mais Bitcoin. Então isso daqui é um claro indício da segunda fase, né? Que nós temos as primeiras vendas, depois de um topo, nós temos uma correção, um mercado lateral e depois o início da grande alta. Nessa transição da fase 2 para 3, nessa queda do mercado, ela costuma vir com a descrença. Então olha essa notícia, Bitcoin supera a Bolsa de Nova York no primeiro semestre, mas levanta dúvida. A alta acabou? Então, quando começa a ter esse tipo de notícia, as pessoas começam a desacreditar do mercado. Geralmente é feito o segundo fundo no ciclo de alta e aí sim a gente começa a alta mais forte logo em seguida. E ela é marcada pela atenção da mídia. Então, depois de uma certa recuperação, a mídia começa a voltar a dar atenção para o mercado cripto. E olha o que acaba de acontecer. Donald Trump compra hambúrgueres com Bitcoin em Nova York. Então, provavelmente, a gente estará entrando a qualquer momento na terceira fase do mercado. Porque a mídia voltou a dar atenção principalmente
principalmente com o presidente dos Estados Unidos fazendo esse tipo de coisa lá fora. Então nós ainda estamos nessa fase aqui, ó, já passou o fundo e agora nós estamos começando a subir, mas ainda não chegamos, é claro, no topo do mercado, quando você tem que pensar a vender, porque a qualquer momento a bolha vai estourar. Então eu peguei alguns indicadores do ciclo passado que mostravam que já estávamos próximos ao topo do mercado. Novamente, ó, quando estamos nessa fase maior de alta e a população começa a ter interesse no Bitcoin, começam a aparecer várias coisas do tipo, ó. Reparem que um jornal não especializado como o G1 estava noticiando, ó, rei do Bitcoin vira réu por estelionato, organização criminosa e crimes financeiros. Então, começa a aparecer vários tipos de pirâmides financeiras, golpes, usando o nome das criptomoedas nessa fase, porque as pessoas querem comprar cripto de qualquer forma e qualquer um que fale Bitcoin e rentabilidades altas, as pessoas caem nisso. Infelizmente, em vez de comprar Bitcoin, elas caem em um golpe. Então esse tipo de coisa costuma ser bem comum na fase mais popular, né? Que entra o varejo no geral. Aqui as pessoas também estão acreditando que vão ficar milionárias rápidas e da noite para o dia. Então isso também é um grande indicador que a gente está na fase 3. É a fase de realização de lucro. Nessa fase, o que indicou a grande bolha financeira foram os NFTs lá vendidos a 69 milhões de dólares, os famosos trocando suas fotos de perfis por NFTs, pessoas famosas que não tem nada a ver com o mercado cripto indo em programas de TV mostrando seus NFTs. Então tudo isso daqui indicava ser uma grande bolha financeira e que você já deveria vender as suas criptos. Depois o início da grande queda veio pelo início da elevação da taxa de juros. Agora nós estamos na fase inversa de corte de juros, então a tendência é de termos alta. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: quando será que a bolha vai estar tão grande que você deveria sair o mais rápido possível do mercado? Será que seria ano que vem ou será que seria apenas em 2026? Olha, na minha opinião sincera, é claro que vai ter muito erro aqui, porque a gente está muito longe ainda desse momento. O final do ciclo pode começar no meio do ano que vem até o início do ano de 2026. Então todo esse momento vai ser um período de ficar muito atento a qualquer dado do mercado. Então será que o estouro da bolha vai vir por parte da inteligência artificial dessa vez? Ou será que serão as meme coins que seguem subindo bastante nesse ciclo de bull run? Bom, hoje não tem como saber, mas o que é claro é que nós estamos no início da segunda pernada de alta, que costuma ser a alta mais forte. Uma das coisas que o Goldman Sachs analisou é que o mesmo motivador da alta pode ser o motivador do estouro da bolha, que são os juros do Fed. Então hoje o mercado está precificando mais de 2% de corte nos juros até o final do ano que vem. Mas se isso não acontecer, pode ser muito problemático. Porque se o Fed decidir cortar 0,25 ao invés de 0,5, por exemplo, até setembro do ano que vem, nós podemos entrar em recessão. E o Goldman Sachs coloca que há uma probabilidade de 100% de entrar em recessão nos próximos 12 meses. Por inúmeras questões, não só os juros do Fed, né? Mas esse indicador aqui disparou e gritou que nós podemos entrar numa recessão a qualquer momento em 12 meses. Claro que, na minha opinião, a recessão não vai acontecer agora, mas a partir da metade do ano que vem a gente tem que ficar muito esperto com o mercado. Hoje, enquanto o mercado espera um corte de 2%, o Federal Reserve ele espera um corte de 1,5%. Isso, claro, até o final de 2025, porque neste ano nós esperamos cortes de até 1,25%. E da última vez que tivemos corte nos juros, lá em 2008, de 0,5%, logo em seguida entramos no mercado de recessão. Só que até isso se refletir no mercado, ele teve uma grande alta. Então é aquilo que eu falei. Antes da bolha estourar, nós teremos sinais de saída. E vale a pena estar exposto no mercado, mesmo que a gente tenha uma recessão daqui 12 meses, porque agora é o período mais lucrativo, principalmente em cripto. Reparem que nesse corte de 0,5%, as chances de recessão aumentaram bastante. Ó. Tivemos essa disparada desde o momento dos cortes nos juros, né? Então passou dessa linha pontilhada, aí sim nós provavelmente entraremos em recessão. E o mercado de ações, o S&P 500, costuma trazer primeiro essa queda e depois, logo em seguida, o mercado cripto derrete também. Só que os períodos recessivos, eles são muito curtos e são ótimas oportunidades de compra, mas eles machucam bastante. Então reparem aqui, ó, na recessão de 2007 e 2008 foi uma queda em 1 ano e 4 meses de 57%. Só que logo antes da recessão acontecer, o mercado em 5 anos entregou 100% de alta. Depois, né, de 2013 até 2020, o mercado entregou quase 11 anos de alta com 401% de rentabilidade e a recessão, que durou quase 2 meses, trouxe 34% de queda no mercado, só que logo depois ele já se recuperou e tivemos quase 2 anos com uma rentabilidade de 114% no S&P 500. Então perceba que em mercados sólidos a recessão ela é uma grande oportunidade de compra, mas o ideal é realizar o lucro no topo do mercado para você tornar isso em caixa e depois usar esse caixa para comprar na baixa. Tem que ter muita paciência e entender esses indícios aí de grande alta, principalmente quando as pessoas estão muito gananciosas, isso já mostra que você deveria estar realizando lucro. Então hoje, olhando para esses 6 indicadores que mostram se teremos recessão ou não no curto prazo, ou seja, dentro de um período de 12 meses, todos eles falam que sim.
Estamos muito próximos de um período recessivo. Mas o que podemos concluir é o seguinte: os próximos meses eles serão muito positivos, vão ter a segunda pernada de alta. Provavelmente o S&P 500 e também o mercado cripto vão subir bastante. E por isso hoje eu prefiro estar muito mais exposto a cripto do que, por exemplo, a ativos de renda fixa. Porque hoje as chances mais altas são de alta no mercado, mesmo antes de uma grande recessão. E lembre-se, quando os sinais de venda aparecerem e as pessoas acharem que a alta é infinita, comece a realizar seu lucro. Porque assim você estará saindo muito próximo ao topo do mercado e terá caixa para você comprar lá na baixa ativos consolidados, como por exemplo o Bitcoin. Então, dupla, eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo com esse estudo que eu trouxe para vocês, mostrando os indicadores de topo do mercado, não só indicadores técnicos, mas também de coisas que estão acontecendo no mundo. Então, se você aprendeu alguma coisa, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para você receber mais vídeos que te ensinam de fato a investir no mercado mais promissor do planeta. Aqui ao lado eu deixo um vídeo para você comprar criptos da forma mais barata e evitar os impostos, porque as regras mudaram bastante esse ano. Então, muito obrigado pela sua atenção e um grande abraço. Até mais.